Nesta videoaula vamos falar sobre a regra da cadeia, também chamada regra da corrente, tá? Da corrente. Então, a ideia é a seguinte: esta função que está aí, esta função, a gente não consegue derivar ela com o que sabemos até agora. Essa função não sabemos como, teremos que calcular o limite quando o Hzinho vai aparecer e tentar calcular esse limite. Bom, então a ideia é que essa função é uma função composta. Esta função é composta de duas funções. Observe, se eu tomo y é uma função de u, tomo fzinho, fu igual a raiz de u, tá? Tomo esta função aqui, y igual a raiz de u, só fzinho. E u é função de x. Então, u é g de x, que é x quadrado mais 1. Então, quando eu faço a composta, que é f aplicado em g de x, tá? F aplicado em g de x, vamos fazê-lo por aqui. Eu vou só fazer uma coisinha aqui para que podamos fazer. Vou trasladar isto aqui. Certo? Então, eu quero calcular f aplicado em g de x. Então, f... Vou aqui brevemente. Isto é f, que é g de x? G de x é x quadrado mais 1. E que sabe fazer f? Bom, f sabe tirar raiz do que está aqui dentro. Tá bom? O que sabe fazer fzinho é tirar raiz. Então, o que nós temos é que isso é igual a raiz de x quadrado mais 1. Tá? Que é a função f grande de x. Então, efetivamente, a composta de f e g nos dá f grande. A composta de fzinho e gzinho nos dá a f grande, que é a função que queremos derivar. Tá? Então, a ideia é que seria útil se tivéssemos uma regra para encontrar esta derivada usando as derivadas de fzinho e de gzinho. E isso é o que é a regra da cadeia, tá? Então, a regra da cadeia diz o seguinte: y depende de u. Vou colocar aqui uma cadeia, efetivamente. Y depende de u. E u depende de x. Tá bom? Y depende de u depende de x. Então, y finalmente depende de x. Tá bom? Então, a derivada de y com respeito de x vai ser o produto da derivada de y com respeito de u multiplicado pela derivada de u com respeito de x. É como se esses dois aqui eu pudesse cancelar. Tá? Então, este é o teorema da regra da cadeia. Vamos colocá-lo desta forma, depois vamos fazer um exemplo. Tá? Então, esse é um teorema central do curso de cálculo 1, se usa muito. E fala o seguinte, bom, tem então, g depende de x. G é uma função diferenciável de x. F é uma função diferenciável em g de x, tá? Então, f é... g tem derivada em x. X é fixo. Então, pegamos um x fixo. Tá? Fixo, mas desconhecido. Então, g tem derivada nesse x. Lembra que a derivada, inicialmente a derivada era um conceito pontual. A derivada é um ponto. Então, g tem derivada em x. E f tem derivada em g de x, porque g de x é outro ponto. Tá bom? F tem derivada nesse g de x. Então, a composta, f composto g, tem derivada em x. E a derivada é dada por isto aqui. A derivada desta composta em x é a derivada de f em g de x, multiplicado pela derivada de g em x. Tá bom? Então, esta primeira fórmula aqui, ela é um pouco mais complicada, mas mas ela também é a forma mais correta de escrever a regra da cadeia. Outra forma seria o seguinte: y depende de u, tá bom? Y depende de u. Seria esta coisa aqui.
Y depende de U. Y U depende de X. Entonces, ¿cómo varía Y con respecto de X? De Y de X es de cómo varía Y con respecto de U, de Y de U por de U de X. ¿Tá bom? Entonces, esta forma es más fácil de escribir la regla de cadeia. ¿Tá bom? Entonces, lembre que comenzamos con este ejemplo aquí. Y depende de U y U depende de X. Y consideramos esta función que era composta. Entonces, la composta, si ustedes se lembran, la composta era Y igual a f de X, que nos daba a raíz cuadrada de X cuadrado más 1. Eso que queríamos derivar. Entonces, vamos a pasar brevemente a usar la regla de cadeia para este ejemplo. ¿Estamos? Entonces, vamos para la solución de eso aquí. Derivar eso. Usando esa fórmula que acabamos de colocar. ¿Tá? Entonces, vamos a usar la primera fórmula. Entonces, ya sabemos, porque acabamos de hablar, que f de x, aquí, f de x era f aplicado en y de x. Era una composta. Y a primera fórmula de la regla de cadeia nos da que a derivada de esta función es a derivada de f, mas no calculada en x, sino calculada en y de x, multiplicada pela derivada de y en x. ¿Estamos? Esto que llamamos de regla de cadeia. Versão 1, tá? Regla de cadeia versão 1. Então, lembrem que nós tínhamos que f de x, temos que y era f de u, que era a raiz de u, e tínhamos que u era y de x, que era x cuadrado mais 1. Essas eram as duas funções que compunham a composição. Tá bom? Então, isso nos diz que então precisamos a derivada de f e a derivada de y. Tá bom? Então, a derivada de f. Tá? Então, nós temos aqui que de y de u, vamos conseguir a derivada de f em u, tá? É a derivada com respeito de u da raiz de u, tá? Mas isto é a derivada com respeito de u elevado a 1 meio, que é raiz. E aqui tem a regra da potência. 1 meio vai para o chão e fica u elevado a 1 meio menos 1. Tá? Mas 1 é 2 meios. Aí fica mais fácil fazer a resta, tá? Então, isto nos dá igual a 1 meio por u elevado a 1 menos 2 sobre 2. 1 menos 2 sobre 2 dá menos 1 meio, que é igual a 1 meio multiplicado. Então, quando temos potência negativa, é passar para baixo, com potência positiva. Fica u a 1 meio, tá? Então, esta potência negativa é passar isto para baixo e colocá-lo com potência positiva. Mas isto é igual a 1 meio por 1 sobre raiz de u. Tá bom? Então, isso finalmente nos dá 1 sobre 2 raiz de u. Isso é a derivada de f em u. Agora, a derivada de y em x é fácil, porque y era x cuadrado mais 1. Né? Y era x cuadrado mais 1. Então, a derivada facilmente nos dá 2x. 2x más 0. Então, a regra da cadeia, voltando aqui, esta regra aqui nos diz que a derivada de f grande em x, a derivada de f grande em x, que é a mesma coisa que a derivada em x
de este monstruo pela regra da cadeia, a derivada de f' em g de x, tá? Por multiplicado pela derivada de g em x. Mas então isto vai dar, vou colocá-lo aqui. A derivada de f' era 1 sobre 2 raiz de u. 2 raiz de u. Mas agora u é g de x, tá bom? Este vai ser u. Então isso nos dá, aqui vai ficar g de x. Pela derivada de g de x, que é 2x. Tá bom? E finalmente, substituindo, isso nos dá 1 sobre 2 raiz de g de x, más g de x es x cuadrado más 1 por 2x. Y eso escribimos como 2x sobre a raíz, 2 veces a raíz, perdón, 2 con 2 va a cancelar, ¿tá? Vamos ya a cancelar aqui logo, porque este com este cancela. Então vou... isso ficou muito abaixo, mas acho que dá para fazer aqui, vocês vão conseguir ver, tá? Então 2 com 2 vai cancelar. E aqui fica x cuadrado mais 1. Tá? Então isso nos dá essa derivada. Tá bom? Bom, então essa foi a versão 1. A versão 1 é usando esta fórmula aqui. Tá? Essa seria a versão 1 dessa derivada. Tá bom? Aqui ficou meio... ficou muito abaixo, mas tudo bem. Agora vamos fazer a versão 2. Então a versão 2 nos diz que se eu tenho f de x, perdão, bom, f de x era esta função só aqui, esta coisa aqui, x cuadrado mais 1, tá? Eu tinha duas funções, eu tinha que y era f de u, que era a raiz de u. Estas são as funções que compunham a composta, tá? E u dependia de x, era g' de x, que era x cuadrado mais 1. Tá bom? Então, a regra da cadeia, versão 2, dá que quando vamos a derivar y, esto na verdade, esto aqui é y. Tá? Y é f de x igual a isso. Quando vamos derivar y com respeito de x, isso é igual a derivada de y com respeito de u multiplicado pela derivada de u com respeito de x. Tá? É como se u com u cancela aqui. Como se esses dois cancelaram, tá? Então, isto é a regra da cadeia versão 2. É mais fácil, né? Esta é mais fácil. Bom, então o que acontece é que dy de x é a derivada de y com respeito de u. Esta aqui. Mas eu já calculei ela na página anterior, porque foi esta conta aqui. Este y depende de u, e a derivada de y com respeito de u dava 1 sobre 2 raiz de u. Tá bom? 1 sobre 2 raiz de u. Então, isto dá 1 sobre 2 raiz de u multiplicado pela derivada de u com respeito de x, que dava 2x. Certo? Porque este u, a derivada aqui nos dá 2x. Esta derivada aqui nos dá 2x. E então, isto nos dava 2 com 2 cancela, dava x sobre raiz de u. Então, às vezes é útil deixar aqui a derivada escrita como em termos de x e de u, tá? Mas, às vezes é útil deixá-la como está. Mas, aqui. Mas o melhor, que quase sempre fazemos, é substituir u. Porque lembrem que u era x cuadrado mais 1. Nesta fórmula. U era x cuadrado mais 1, então substituímos u.
Esto nos da raíz de u más u de x cuadrado más 1. Y tenemos la misma fórmula que teníamos antes. ¿Tá? Llegamos a que esto es la derivada de f grande en x, que es la misma fórmula que ya teníamos antes, ¿tá? Aqui na página anterior. Chegamos aqui nessa parte aqui embaixo. Então, bom, essa é a regra da cadeia. Com essa regra vamos derivar muitas funções, tá bom? Vamos ser capazes de derivar muitas funções. Vamos dar o livro faz uma primeira demonstração falsa, tá? Da regra da cadeia, de por que isso é verdade. É uma primeira demonstração falsa. E em outro vídeo separado vamos fazer a demonstração verdadeira de por que a regra da cadeia vale, tá? Então, ele faz uma demonstração. Então, temos duas funções envolvidas, f' e g', tá? Então, começamos com g'. G depende de x, tá? G depende de x. Lembrem que U depende de x, U é igual a g de x, tá bom? Então, temos esta primeira expressão aqui, delta U, eu vou passar, x está fixo, vou passar de x a x mais delta x. Lembre que delta x é o que chamamos de incremento, um pequeno incremento no x, que não pode ser zero, delta x não pode ser zero. Então, estou em x, vou me mover um pouquinho para lá, para a direita ou para a esquerda. Esse pouquinho que eu vou me mover é o chamado incremento delta x. Esse delta x é 0.001, é um número, mas a gente não um número muito pequeno, tá? Mas ele varia também. Delta x é um incremento, mas ele vai ir para c. Então, se eu vou de x para delta x, o valor de g pode mudar, tá? Então, esta diferença aqui, g aplicado neste cara menos g aplicado neste, é o que chamamos de incremento em u, tá? Falamos, este é o salto que o gráfico de g dá. O salto, avanço em x, qual é o salto na altura de g? Então, isto aqui é u, né? Este cara é u. Então, desta fórmula, passando este cara para lá, me dá que u mais delta u é g de x. É g de x mais delta x, tá? Chamando esse cara de u e passando para lá. Tudo bem. A mesma coisa para f. Então, vou considerar a composta aqui. Então, vou passar de x a x mais delta x, tá? E vou ver qual é o salto que esta composta tem. O salto que esta composta dá. Mas lembre que este cara aqui era u mais delta u, tá? Isto aqui. Esto era u más delta u, pero que acabamos de demostrar antes. Entonces, esto aquí es f de u más delta u menos f de u. Este es el salto que va a tener y. ¿Tá? Entonces, yo puedo, puedo derivar ambos lados aquí dividir por delta x a ambos lados. Toda esta expresión aquí dividida por delta x, ¿cierto? Y este cociente que está aquí es la derivada composta. ¿Tá? Este cociente que está aquí, cuando tomo un límite, cuando delta x va a 0, esto es la derivada da composta, pero límite. ¿Tá? La definición de derivada usando límite. Que entonces esto aquí, derivando por delta x aquí, me da esta derivada va a dar este límite. ¿Tá? Lo que estoy hablando aquí. Mas resulta que eu posso fazer isto, dividir por este cara e multiplicar por este cara e fazer isto. Então, este cara aqui, bueno, este cara aqui vai ser a derivada, é dividir este cara por x, por delta x aqui, dividir este cara por delta x, esse cara vai convergir para a derivada de u com respeito a x, o sea, isto vai convergir a g' em x. Isto vai ser g' em x, tá? E este cara aqui, tá? Vai ser dividir este cara por delta u, tá? Este cara dividirlo por delta u,
aquí. Esto va a convertir a f' en u, a derivada en u. ¿Tá? Y eso demostraría a regra de que este igual a este. ¿Tá bom? Só que essa demonstração tem um furo, que delta U pode ser zero. Tá? Delta U pode ser zero. Delta U era esta diferença aqui. Mas o incremento nunca é zero. O incremento em x nunca é zero. Mas esta função pode ter o mesmo valor. Pode ser que a função g seja uma função aqui assim, né? Então, aqui estou. Este é o valor em x. Tá? E aqui está x mais delta x. Pode ser que a função volte a ter o mesmo valor aqui. Aí esta altura aí eu vou ter que se cancelam esses dois, são iguais, tá bom? Esses dois se cancelam e dá zero. Então delta U é zero. Delta U, nessa conta, como eu dividi e multipliquei por delta U, estou dividindo por delta U. Então isso não pode ser zero. Sí, no cociente da derivada, este cara va para zero, mas no puede ser zero. Tá? No cociente da derivada. Entonces, aquí sería, este cara aquí sería este dividido por delta U. Se aproxima de zero, mas no puede ser zero. Bom, então esta demonstração está furada. Então a demonstração para a regra de cadeia usa outro recurso, tá? E esse recurso é bom para matemáticos, mas vou fazer a demonstração depois. Bom, vamos então só para terminar esta aula, vamos fazer alguns exemplos e para praticar o que significa a regra de cadeia. Então, queremos derivar, então, a regra de cadeia é derivar uma composta f aplicado em g de x, tá? Então, f é chamada a função de fora. F aplicado em g de x, tá? G de x é chamada a função interna. Então, a função interna é g. Então, a derivada de f composto g é a derivada de f aplicado em g de x, tá? A derivada da função de fora calculada em g de x, multiplicado pela derivada interna, se chama derivada da função de dentro, chamada derivada interna, ou derivada da função de dentro. Então, a regra de cadeia é derivar f, mas calcularla em g de x e multiplicar pela derivada do que esteja dentro. Tá? E vamos ver isso em dois exemplos aqui. Vamos derivar seno de x ao quadrado e vamos derivar seno ao quadrado de x. Então, vamos começar com a primeira. Seno de x ao quadrado. Isso aqui. Perdão, porque aqui... Está com isso. Então, vou derivar... Então, é claro que seno vai ser a função de fora e x ao quadrado vai ser a função de dentro. Tá? Em outras palavras, eu aqui posso ter que... Bom, então, vou ter que y, perdão, aqui eu vou fazer isto, y, f' de u, que é seno de u. ¿Ya? Y u é y' de x, que é x quadrado. Então, eu faço a composta desses dois. A composta me dá o seno aplicado em u, em x quadrado. Bom, então, quando eu vou derivar isto aqui, eu tenho a função de fora, esta é a função de fora e a função de dentro x quadrado. Então, a derivada vai ser, a derivada da composta vai ser a derivada da função de fora, que é seno. A derivada de seno é cosseno. Tá? A derivada de seno é cosseno. Calculada, mas não calculada, essa derivada não é calculada em x, calculada em g de x, que era x quadrado, multiplicado pela derivada que está aqui dentro. A derivada que está aqui dentro, esta derivada 2x, que é a derivada interna, a derivada da função interna. Então dá 2x por cosseno de x ao quadrado, que é isto que está aqui.
tá? Então, 2x por coseno de x al cuadrado. Normalmente o 2x se coloca enfrente. 2x por coseno de x al cuadrado. Esta derivada de seno de x al cuadrado. Vejamos aqui embaixo, então, a derivada de seno al cuadrado de x. Tá? Esto es seno al cuadrado de x. O sea, primero calcula o seno de x e depois eleva al cuadrado. É diferente do anterior. Tá? Então, quem é a função de dentro? Então, aqui eu vou ter, quem é a função de fora? A função de fora vai ser assim. Vou fazê-lo aqui. A função de fora vai ser y é uma funçãozinha de u. ¿Qué va a ser? Va a ser u al cuadrado. ¿Tá? Esa función de fora. Y u es una funciónzinha de x. ¿Quién es la función de dentro? Es seno de x. Aquí se inverten los papeles. ¿Tá? F y y son diferentes da otra. Entonces, esta es la función de fora. Neste caso, y esta es la función de dentro. Yo prefiero llamarla de función interna. ¿Tá? Então, quando vamos derivar isto, temos que derivar a função de fora. A derivada de isto é 2u. 2 por u. Mas em lugar de colocar u, colocamos g, que é seno de x. 2 por u. Tá bom? Multiplicado pela derivada que está dentro. Tá? A derivada que está dentro é cosseno. Essa é a derivada interna. Tá bom? Esta é uma regra que você aprende na prática fazendo exemplos. Então, já sabemos, como já vimos antes, que as derivadas são diferentes porque estas funções são diferentes. Esta e esta são diferentes, tá? Bom, vamos ver se temos mais um exemplo. Aqui temos mais exemplos. Então, temos a regra que ele chama a regra da potência combinada com a regra da cadeia. Então, temos o seguinte, temos que u é uma função de x. E temos a função u elevado a n. Sendo que u tem um x por dentro, eu costumo falar, tá? U tem um x por dentro, u depende de x. Queremos derivar u a n. Então, a regra da cadeia diz, derive a função que está fora, que seria elevar a n. Essa derivada é esta aqui. E multiplique pela derivada do que esteja dentro, a derivada de u, o que quer que seja u, tá? Então, seria, se eu tenho a função g de x elevado a n, isso é, n cai, n vai descer, e aqui resta 1. E aqui dentro vai g de x, multiplicado agora assim pela derivada interna. Multiplicado pela derivada interna, tá? E aqui temos um exemplo deste aqui. Então, como se deriva? Então, u é o que está dentro, tá? É a função que está aqui dentro, é x al cubo menos 1, que é g de x. Então, quando vou derivar, o número 100 vai descer, vou derivar esta potência aqui, 100 vai cair, resta 1 aqui em cima no expoente, mas em lugar de colocar x aqui dentro, tem que colocar u, que é x al cubo menos 1. Tá bom? Então, essa parte é esta aqui, né? E multiplica pela derivada interna. A derivada interna do que esteja aqui, que é 3x quadrado. A derivada deste é 3x quadrado. Então, chego nesta expressão monstruosa. Mas, derivar isso aqui, seria impossível derivar-lo por outro método que não fosse esta regra da cadeia, tá? Porque se for calcular o limite ou factorar, o que for, vai ser muito complicado. Então, a regra da cadeia nos permite derivar isso, tá? Espero que vocês entendam, pelo menos este exemplo tem que ficar claro, tem que entenderlo, tá bom? Então, eu entendo, às vezes vejo assim, é como se eu colocasse uma U aqui grande, tá bom? Então, a derivada de U elevado a 100 é 100U a 99, pela derivada de U grande. Tá? 100U a 99 pela derivada de U grande. De U é esse monstro ali. U seria esta coisa aqui. Bom, vamos ver este exemplo, mais um exemplo.
temos que derivar esta função monstruosa aqui. Então, a primeira coisa é escrevê-la como uma potência, tá? Então, como está embaixo, é raiz cúbica. Raiz cúbica seria elevar a um terço, tá bom? Raiz cúbica seria elevar a um terço. Mas como está embaixo, é elevar a menos um terço. Menos um terço. Pela regra dos expoentes, esta expressão e esta são iguais. Tá? Elevar a menos um terço é colocar embaixo e tirar raiz cúbica. Então, com esta fórmula de potência podemos derivar. Como se deriva? Derivamos a função de fora, que um terço vai descer, e aqui vou restar 1. Menos um terço menos 1 dá menos 4 terços. Menos um terço menos 3 terços dá menos 4 terços. Chego aqui, e isto que está dentro fica, tá? Isto fica aqui. E agora multiplico pela derivada disso internamente, que está aqui. E a derivada disto é 2x mais 1, mais 0. Que a derivada de 1 é 0. 2x mais 1. Fica esse monstro aqui. Esse monstro, se eu quiser, eu poderia escrever ele... poderia escrever ele assim. Seria igual a... menos... Colocaria o que está em cima, 2x mais 1. E o que tem potência negativa passa para baixo. Então aqui ficaria um 3 embaixo. E aqui ficaria x² mais x mais 1 elevado a 4 terços. Tá bom? Porque, bom, e esse menos, na verdade, este menos de aqui, seria bom meterlo aqui em cima. Tá? Então vamos colocarlo, vou apagarlo aqui e vou colocarlo aqui. Bom. E isso é igual a menos 2x menos 1. Não precisa fazer, tá? É só para praticar álgebra, nada disso. Para praticar um pouquinho estas... Mas não precisa, isso é bobagem. E isso me dá raiz cúbica de x² mais x mais 1 elevado a 4. Tá? Que é elevar a 4 tercios é tomar a raiz cúbica da coisa elevada a 4. Tá bom? Bom, mas isso não é importante. Temos mais um exemplo. Esta regra de esta vai ser uma aula longa. Vamos derivar este mostrenco aqui. Então, aqui temos duas funções, tá? A função eu tenho f de u, vamos colocá-la melhor aqui, vamos escrevê-lo assim. F de u, y é f de u, que é elevado a u. E u é y de x, que é seno de x. Então, quando eu tomo e elevado a u, sendo u seno de x. Tá bom? Então, quando eu derivar esta função, a função de fora é exponencial. Então, a derivada exponencial dá exponencial. Tá? Esta é a derivada da função de fora. Multiplicada pela derivada da função de dentro. A função de dentro é seno. A que estava no expoente aqui. Tá bom? A derivada de e a u é e a u, que é e a seno de x. Multiplicada pela derivada da função de dentro, que dá esta. Tá? Bom. E outro detalhe importante é que a regra da cadeia serve para derivar a elevado a x. Com a positivo, tá? Então tem a função... vamos derivar a elevado a x, né? Só que temos o seguinte, a elevado a x é a mesma coisa que a elevado a x logaritmo natural de a. Esto é uma constante, tá? Bom, isso forma parte, isto aqui é a constante, tá? Que é o logaritmo natural de a. Essa é a mesma coisa, perdão, e elevado a isso. Okay? É a mesma coisa que e elevado a x logaritmo natural de a. Tá bom? Que é o que está escrito aqui. Porque, por definição, e elevado ao logaritmo natural de a dá a.
tá? Esto da A, porque exponencial y logaritmo son inversas. Exponencial y logaritmo natural son inversas. Entonces, E elevado al logaritmo de A da A mismo. Se cancelan E y LN. Y aquí, con la regla de exponente, para pasar aquí, se multiplicarían esos dos, ¿tá? Entonces, cuando voy a derivar esta función, yo tengo que derivar una exponencial. Entonces, a derivada exponencial es a propia exponencial. ¿Tá? A derivada exponencial es la función de foro. A derivada de una exponencial es la misma. Que a exponencial la mesma coisa. Multiplicada pela derivada do que está no expoente. Que é a derivada interna. E no expoente está o logaritmo de A por X. Tá? Mas a derivada do logaritmo de A por X, esto é uma constante. O X, a derivada de X dá 1. Tá? Então, isto dá log de A. Tá? Porque a derivada de X dá 1. E isto é um número. Então, dá log de A é isto. E esta expressão é a que nós devemos lembrar que é a derivada de A elevado a X. A tem que ser positivo, tá? A é a base, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Nós já vimos na aula passada que cuando calculamos la derivada del logaritmo, vimos que de exponencial, perdón, a derivada de 2 elevado a x era una constante por 2 elevado a x. Esa constante aquí era a derivada en 0. Era a derivada de esta función en 0, que vimos que era aproximadamente 0,69. Mas agora sabemos que esto que está aquí multiplicando es un logaritmo de a, o sea, un logaritmo de 2. Y efectivamente, el logaritmo de 2 es un número irracional muy próximo de ese aquí. Aquí, por ser irracional, seguiría apareciendo casas decimales para lá, até o infinito. Tá? Mas efectivamente confirma que aquí debería ir un número, aquí va log de 2. Tá bom? Então, se eu tenho a derivada aqui neste caso, da log natural de 2 por 2 elevado a x. Si esta función, a derivada dela é esta. Bom, vamos a demonstrar a regra de cadena na próxima aula, tá? Então, aqui o que temos que fazer é fazer muito exercício para mecanizar esta questão da regra da cadeia. Vamos terminar esta aula aqui.